E rapaziada, aqui eu diria que estamos experienciando um momento histórico. Esse daqui é o Bloodborne, ou Bloodborne, seja lá como você quiser chamar. E, bom, a gente está rodando ele no emulador de PS4 Bachata S4. E sim, estamos rodando ele a 60 FPS dentro desse emulador. É um momento histórico porque esse jogo aqui é exclusivo de PS4 e, como eu disse para vocês, estamos rodando ele no emulador de PS4, que até então, rapaziada, rodava esse exato mesmo jogo a, sei lá, os seus 10, 15, 8 FPS. E agora a gente simplesmente está tendo uma performance que varia entre ali esses 40, 34 FPS. Em algumas áreas ainda vai dar algumas travadas. Um dos pontos principais também é a sua utilização de memória RAM ali, que sobe para 12 GB de memória RAM sendo utilizados. E é claro, algumas travadinhas que ainda podem ocorrer. Mas, como vocês vão poder ver hoje, rapaziada, a gente simplesmente consegue rodar Bloodborne liso dentro dos nossos celulares Android. E não, a gente não vai precisar, teoricamente, aqui de um Red Magic para poder fazer isso, ok? Eu só estou mostrando para vocês a performance que a gente pode alcançar aqui utilizando um celular ultra poderoso, tal qual é esse Red Magic 10 Pro. E aqui, com o 8 Elite, a gente consegue pegar essa faixa dos 58 a 60 FPS em áreas bem mais leves, tal qual essa daqui. E é claro, rapaziada, em áreas mais pesadas e carregamentos de shaders ali mais avançados, vocês viram que ele vai pegar entre 30 a 40 FPS, o que ainda é um FPS muito bom, considerando que a gente está rodando um jogo exclusivaço de PS4. Mas como eu disse, a gente não vai precisar necessariamente utilizar um celular ultra poderoso como esse. A gente pode utilizar celulares mais fraquinhos e intermediários. Quer dizer, fracos não, porque a gente vai estar emulando um PS4, rapaziada. Então, você precisa de um celular minimamente mais poderoso do que um PS4. Atualmente, os processadores são sim extremamente poderosos, muito mais eficientes e poderosos que o PS4, só que, é claro, o emulador ainda não acompanha toda essa evolução. Então, para alguns celulares, por mais poderosos que eles sejam, ainda não vão conseguir rodar totalmente de boa. Porém, um celular do nível do Poco F5 já dá para você começar a jogar, e é o que vocês vão ver aqui nesse vídeo. Eu vou deixar ele rodando aqui, rapaziada, só pra gente poder ver até quando ele crasha, mas é claro, eu quero demonstrar para vocês ele rodando em outros dispositivos. Esse daqui, principalmente, é o Retroid Pocket Nova, e ele tem aqui um Snapdragon 8 Gen 2 com seus 12 GB de memória RAM, e a gente consegue rodar diversos tipos de emuladores dentro dele, como também aqui o nosso Red Dead Redemption, Grid Legends, entre diversos outros jogos e emuladores que dá pra gente poder rodar. E é claro, rapaziada, mesmo nesse 8 Gen 2, dá pra gente poder rodar Bloodborne. E o que aconteceu para que a gente consiga rodar ele dentro de diversos dispositivos, rapaziada? Simples, o emulador de PS4 atualizou e essa versão aqui do Bachata S4 chegou na sua versão 0.1.9. E o que essa nova versão traz aqui pra gente? Isso mesmo, rapaziada, a facilidade de utilizar patches, para a gente poder modificar os nossos jogos e com isso poder aplicar vários patches de correções e, é claro, remover vários efeitos do jogo para que a gente consiga jogar em celulares até aqui os nossos 60 FPS, tal qual a gente tá pegando aqui no nosso Red Magic. Aqui, rapaziada, a gente já vai ter patches pra gente pular a intro, performance patch, temos aqui também o Disable Motion Blur, que eu deixei ativo, Disable Dynamic Lighting Shadows, Disable Chromatic Aberration, Disable AA, que é o Anti-Aliasing, Disable DOF, que é Distance of Vision, temos aqui também o Disable SSAO, configurações aqui para modelos, ou seja, todos os modelos de personagens, tem aqui, né, o seu LOD para você poder selecionar, e eu coloquei no mais baixo possível para eles. Descendo mais um pouco, a gente também vai ter o HTTP Request, que é para justamente verificar se você tem a internet ativa dentro do seu emulador. Inclusive, uma outra opção que eu tô vendo aqui agora, que é essa Lower Object Corpse Physics, ou seja, vai ajudar também na performance para a CPU não ficar calculando toda hora ali qual que é a física que tem que aplicar, por exemplo, num corpo morto ali pelo seu personagem. Além, é claro, também as suas configurações de FPS, para você poder colocar os seus
30 FPS fixos sem ele ficar numa câmera lenta, por mais que ele não atinja esses 30 FPS. E claro, se o seu celular for tão poderoso quanto um Red Magic aqui, rapaziada, dá até para você poder colocar no 60 FPS++, que aí você vai conseguir chegar nos seus 60 FPS sem ele também ficar naquela câmera lenta se ele não alcançar os seus 60 FPS. Outras configurações que você pode aplicar aqui nessa guia de patches estão aqui um pouquinho mais para baixo, que é justamente as suas configurações de resolução. Para celulares que não são 8 Elite, rapaziada, eu recomendo você colocar o Resolution Patch em 640 por 360. Dessa forma, a gente vai jogar um jogo que era para ser jogado em 1080p, só que agora com uma resolução muito menor de 640 por 360, e com isso você vai economizar principalmente memória RAM, igual a gente não está economizando aqui no Red Magic, e é claro, rapaziada, em celulares menos afortunados de poder de GPU, você também vai economizar bastante ela. Além disso, a gente vai ter aqui as opções de drivers. Eu não sei se ele está funcionando em celulares com processadores MediaTek. Eu queria ter testado e demonstrado para vocês, porém, rapaziada, toda vez que eu importo aqui a pastinha com o meu jogo, né, diretamente aqui, ele fica infinitamente validando o package e a gente não consegue sair disso. Eu não sei exatamente o que pode ter acontecido, mas ele ficou nisso daqui por muito tempo e nunca importou o jogo. Então tá tendo algum problema aqui com o meu X8 Pro, não sei se é justamente a MIUI, como sempre, mas pode ser também aqui um problema do próprio importador do Bachata S4. Então, se você tiver o mesmo bug e o seu celular estiver utilizando aí uma versão da HyperOS, da MIUI, pode ser essa questão. Mas voltando aqui para a configuração de drivers, rapaziada, aqui ele já tem alguns drivers específicos que ele próprio utiliza. Como, por exemplo, esse Turnip Mojo 26.1, que você pode aplicar no seu celular com processador Snapdragon. E é claro, rapaziada, se também você tiver um 8 Elite, a gente vai ter aqui esse Turnip Gen 8 V3, que você pode colocar aí nos seus celulares com Turnip Adreno 800. Além disso, é claro, nas configurações aqui de Runtime, você pode vir aqui até a aba de GPU e ligar o Direct Memory Access, para justamente ele ter um acesso melhor à sua memória e com isso, rapaziada, o seu jogo fluir muito bem. E aí depois que você fez todas essas configurações, é só você literalmente vir aqui e abrir o seu jogo. Nesse caso aqui, eu ainda vou estar com os controles aparecendo na minha tela, mas é muito simples, só desligar eles aqui, apertando a tela de voltar. E voilá, galera! Estamos jogando Bloodborne dentro do celular, ou Bloodborne, sei lá, como você quer chamar esse jogo diretamente aqui. E mesmo que ele não seja um Snapdragon 8 Elite, rapaziada, estamos aqui rodando dentro desse dispositivozinho com o Snapdragon 8 Gen 2. A gente está falando de um processador de 2023 rodando um emulador de PS4, rapaziada. Isso daqui é muito pesado para se rodar e ainda assim o 8 Gen 2 está dando conta. E por incrível que pareça, rapaziada, nesse dispositivo com essas modificações, a gente está pegando 6 GB de RAM, diferente ali dos 12 GB que a gente está pegando dentro de um 8 Elite para alcançar os 60 FPS. Aqui, como vocês podem ver, já estamos pegando esses 30 FPSzinhos, o que não é nada ruim, porque a gente ainda tem uma excelente fluidez para se jogar esse jogo. E é claro, se você está reclamando que o nosso Bloodborne vai ficar feio, sim, ele vai ficar feio. A gente reduziu os gráficos dele no mínimo do mínimo possível, e ainda assim a gente está conseguindo pegar um excelente nível de FPS. É claro, vai ter as horas que ele vai dar algumas travadinhas, vai cair o FPS, principalmente em novas áreas, que ele tem que renderizar várias partes, então o nosso uso de memória RAM principalmente vai subir até ele renderizar todas as shaders, como vocês podem ver. E aí, rapaziada, esse é um outro problema também que eu queria dizer. É um emulador de PS4. Não vai achando que vai rodar em qualquer celular batatinha, que vai rodar no seu 4 GB de RAM. Não, a gente vai precisar de muita memória RAM para conseguir executar os jogos. Então, Bloodborne, por exemplo, pega 12 GB se você tiver um celular com muitas gigas de memória RAM. Se você tiver um celular com 12 GB de RAM, já vai pegar ali os seus 7, 8 GB. Então, celulares com 6, 8 GB de RAM podem ter extremos problemas aqui para conseguir jogar esses jogos, ok? Então
não vai rodar em qualquer celular, e é claro, é um emulador de PS4, não adianta você querer que rode no seu J2 Prime com overclock, que definitivamente não vai funcionar, não é mesmo, rapaziada? Vamos pensar direitinho, né? Um emulador de PS4, rapaziada. Por mais que o PS4 esteja, tipo, em 2013, e é claro, muitos dos celulares atualmente são mais poderosos do que isso, a gente ainda não chegou no nível perfeito para emular ele. Então a gente tem muitas melhorias aqui a se fazerem no nosso emulador para que a gente consiga jogar ele diretamente. Então, assim, pode ser que ainda aconteça alguns bugs, como por exemplo, o chão aqui da nossa catedral está extremamente bugado, muitos outros bugs, igual essa tela piscando aqui e várias outras coisas acontecendo, mas de novo, é Bloodborne rodando dentro do seu celular. E isso é completamente impressionante. Mas agora, para a gente não ficar aqui no range do 8 Gen 2, a gente vai ter aqui o Poco F5. E esse celular, rapaziada, por incrível que pareça, vocês conseguem encontrar ele por 800, 900 reais, dependendo aí da onde você estiver na sua OLX, ok? OLX, Facebook Marketplace. Então, com um celular de 800 reais, você já consegue emular o seu PS4 e ainda mais rodar Bloodborne dentro dele. E sim, eu sei também que um PS4 atualmente está custando por volta de R$ 1.000, R$ 1.300. Só que, cara, a gente tá falando de um celular contra um PS4, ok? Mano, é um celular rodando jogos de PS4. Isso daqui eu ainda vou achar completamente incrível. Aqui eu apliquei exatamente as mesmas configurações que vocês viram dentro deste aparelhinho. Então a gente também está utilizando praticamente todos aqueles patches ligados, 640 por 480, então a gente vai ter aqui uma resolução bem menor. E é claro, né, aqui a gente não estava sentindo tanto porque o tamanho de tela dele é bem pequeno. Então aqui a gente já vai sentir um pouco mais toda a diminuição de resolução. Mas é claro que isso vai ser importantíssimo, principalmente para a nossa memória RAM e, é claro, para o nosso FPS, ainda mais um celular bem mais fraco do que um próprio 8 Elite. E aqui, senhoras e senhores, rodando Bloodborne dentro de um Poco F5, pegando ali os nossos 23, 25 FPS. E de novo, o Bachata, esse emulador que a gente está utilizando, ele está literalmente na sua versão 0.1.9, não chegou nem na versão 1.0 ainda definitiva, é um emulador que está em alfa, tem o quê? 1 mês, 2 meses de desenvolvimento, e a gente já está conseguindo rodar Bloodborne dessa maneira dentro de um celular Android, rapaziada. Imagina o que a gente pode fazer no futuro com novas atualizações, tanto do chá de PS4, quanto, é claro, também do próprio emulador, arrumando aqui novas maneiras de se conseguir uma performance. Um dos problemas, é claro, rapaziada, é ainda a utilização de memória RAM. Aqui a gente está pegando 9 GB, imagina quando a gente começar a passar dessa porta. Olha rapidamente ali ele subindo para 10 GB de memória RAM sendo consumidos. Então, assim, o consumo de memória RAM ainda é uma das coisas principais aqui que a gente tem que se notar. E é claro também o FPS aqui, né, como vocês podem ver, não é tão bom quanto outros FPS ali, né, dos outros celulares, que a gente pode ver aqui o 8 Elite rodando a 60 FPS e o outro celularzinho ali pegando 30 FPS fixos. Então, sim, a gente vai ter alguns probleminhas de desempenho conforme a gente for reduzindo aqui os processadores, mas isso daí é meio que óbvio, não é mesmo, rapaziada? Aqui já na parte de fora da catedral, a gente tá pegando os nossos 17, 19, vai dando algumas reduzidinhas, mas vale lembrar também que ele tem que calcular todas as questões de shaders, tem que carregar aí as shaders dentro da sua memória, então isso daqui pode ser um probleminha para esses celulares com menos memória RAM. Mas, cara, é incrível. É Bloodborne rodando dentro do celular. Não vou falar que ele tá totalmente jogável ainda, porque claramente tem muitos problemas aqui ainda pra gente poder rodar, mas é impressionante ver que um jogo como esse, exclusivaço de PS4, a gente já consegue rodar aqui dentro dos nossos dispositivos Android. Então assim, rapaziada, sinceramente, isso daqui é impressionante, eu estou de cara com este emulador, tanto com o Bachata quanto com o cara que criou este emulador, e é claro, o próprio chá de PS4, né, porque sem ele a gente não estaria rodando absolutamente nada disso. E eu tô mais impressionado ainda que um celular já tá rodando dessa forma um jogo tão pesado quanto o Bloodborne. No geral, esse daqui foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado bastante desse vídeo. Se vocês gostaram, não esquece de deixar o seu gostei aqui embaixo, se inscreve aqui embaixo também para mais vídeos como esse e vários outros, comenta, compartilha, adicione os vídeos favoritos, liga o sininho para não perder mais nenhum vídeo, e é nóis galera, valeu e falou!
Tchau, tchau.